Shalom, shalom a todos. É um prazer estar começando um projeto muito especial de intercessão, um projeto chamado Casa de Intercessão. É isso mesmo, meus irmãos, estamos dando início a um projeto que ele vem para ser resposta para todos nós como Igreja do Senhor, num tempo muito desafiador, onde vamos, através dessa ferramenta, falarmos de oração, entendermos oração intercessória de uma forma acessível, de uma forma direta, de uma forma prática, aonde o Senhor tem muito a nos ensinar através de testemunhos de irmãos, através de direcionamentos daqueles que estarão conosco semana após semana, tendo como base a sua palavra. Então eu quero desde já te convidar a ficar bem à vontade, sabendo que esse é o tempo que o Senhor separou para que nós, como igreja, nos movamos definitivamente através da oração. Eu quero te chamar através do projeto Casa de Intercessão a uma vida de oração, uma vida madura, a uma vida onde de fato você vai sair de todo e qualquer conceito e preconceito que de alguma forma não fez a oração se tornar tão atraente a você e definitivamente assumir essa linguagem, essa postura que é a nossa base de relacionamento com o nosso Pai e a nossa base de influência, de interferência, de transformação de tudo que está à nossa volta. Eu quero te dizer, seja bem-vindo a esse padrão de experiência que vem para, de fato, despertar você para grandes milagres. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, quero apresentar, estamos hoje com a presença do pastor Aldson, um amigo, um irmão que tem feito um trabalho maravilhoso no Senegal e em algumas outras nações, né, Estados Unidos, Canadá e muitas nações, né? Creio que temos muitas coisas para compartilhar hoje. Estamos aqui com a presença também do pastor Dan, que estará hoje nos dando o alinhamento, o direcionamento através da palavra. Então, meus irmãos, como nessa nossa primeira reunião de início desse trabalho tão precioso, antes de orarmos, quero compartilhar com os irmãos apenas um salmo de abertura, né? E o salmo de número 86, ele diz assim, salmo de número 86, nós vamos ler até o versículo de número 3, ele fala: Inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou o teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Essa é a linguagem de Davi, né? Alguém que aprendeu a valorizar demais a linguagem da intercessão. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos os que te buscam. Ouve a minha oração, Senhor, e atende o meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a ti, e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. Versículo 11 fala: Ensina-me os teus caminhos, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre teu nome. Ó Senhor meu Deus, de todo o meu coração te louvarei, glorificarei teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para mim. Tu me livraste das profundezas da morte. Meus irmãos, que essa palavra que traz um pouco dessa intensidade de um coração que entendeu o segredo da oração, um coração que aprendeu a conhecer Deus através dessa linguagem tão essencial, eu quero convidar você a uma oração inicial. Amém? Essa é uma oração que não só dá início a esse momento que teremos aqui, mas também início a esse projeto que vem para marcar a história de muitas casas, famílias, a história de nós como Igreja do Senhor nesse tempo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo consagrando a Ti, Senhor, esse projeto.
que vem debaixo de uma direção do Teu Espírito e que o Senhor se revele, Pai. Se revele em cada encontro, em cada reunião. Senhor, eu quero te agradecer por toda a equipe de apoio, toda a equipe de produção que fez com que esse projeto se tornasse uma realidade, como instrumentos Teus. Obrigado pela vida do pastor Aldson, pastor Dan. Senhor, estamos juntos aqui reunidos, que o Senhor venha falar poderosamente, nos conduzindo desde já, Senhor, dentro dessa atmosfera de oração, ao ambiente da sobrenaturalidade, aonde o Teu poder nos é revelado, aonde a Tua graça ela é transbordada e aonde realmente possamos viver, Senhor, o sobrenatural no tempo. Nós te rendemos graças por esse tempo, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, toda semana nós vamos estar defendendo um tema específico diante de um tema mensal, né? Como nós aqui no MCR já temos feito através das nossas pautas de oração, e hoje estamos dando início, né, ao mês de julho com o tema Encarando Impossibilidades. Não é à toa que Deus nos honrou com a presença de um homem que tem lidado com muitas impossibilidades, e glória a Deus que o Senhor tem sido honrado através do seu testemunho. E hoje, inclusive, né, queremos falar de um tema bem específico dentro desse tema mensal, chave de milagres. Falar de oração não tem jeito, falar de uma expectativa, de uma vida de milagres, de um posicionamento maduro perante incertezas e impossibilidades. E definitivamente eu quero que você faça uso de tudo aquilo que tem te resistido, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que se mostra para você dentro de um conceito de impossibilidade, para você parar diante desse vídeo e provar daquilo que Deus tem para nós. Não quero, já falei bastante, né? Não quero me delongar demais. Na verdade, hoje viemos aqui com a presença do pastor Aldson, e eu quero que ele seja nossa referência dentro desse trabalho. Esse trabalho, como eu falei, ele vai ter sempre alguém nos direcionando para aquilo que estaremos defendendo como tema. E dentro dessa perspectiva de chave de milagres, pastor Aldson, eu queria que pudéssemos transitar um pouco dentro disso que o senhor tem vivido, não só no Senegal, mas também através que o Senegal, na verdade, deixou de ser um fim e é um meio hoje, né? E que o Senhor possa claramente falar através de nós dentro daquilo que temos vivido. E eu queria compartilhar, né, com os irmãos que estão nos recebendo através desse vídeo a respeito do que tem sido para o senhor essa experiência. Eu queria que o senhor se apresentasse e nos contasse um pouco da sua experiência, e eu vou estar perguntando para o senhor algumas coisas dentro desse tema, e eu tenho certeza que Deus tem muito a falar conosco. Pastor Aldson. Bem, a paz do Senhor, pastor Luiz, pastor Dan, a você que nos assiste através dessa filmagem. É muito bom poder estar aqui. Falou o pastor Luiz, meu nome é Aldson, sou casado com a Milka, tenho 3 filhos, a Tisa, a Thalita e o Alexandre Pinaia. Eu me sinto honrado em poder estar aqui nessa noite e participar de um trabalho tão importante e tão necessário que precisa dentro da igreja, dentro daquilo que nós professamos através da nossa caminhada com Cristo. Então, caminhar com Cristo dentro de uma perspectiva de milagre é o que a gente vive todos os dias lá na África. A gente costuma dizer que o campo missionário é um local de milagres diário. Todos os dias nós vivenciamos um milagre ali. E quando a gente traz um tema tão importante como esse, a gente procura de uma maneira, como foi falado aqui através da oração do pastor Luiz, não querer aparecer, não querer ganhar visibilidade, mas chamar você a entender também a importância do que é ser igreja, do que é viver por fé e do que é depender de Deus. Tem muitas pessoas que têm experiência com Deus, e a experiência não causa dependência, agora a dependência causa experiência. Então é caminhar sempre nesse relacionamento íntimo com Deus e transmitir dentro da nossa vida prática o que é essa igreja e manifestar o milagre de Deus todos os dias da nossa vida. Eu acredito que seja dessa maneira que Deus quer que nós caminhemos com Ele. Glória a Deus. Pastor, dentro dessa pegada de chave de milagre, o senhor poderia nos trazer um pouco de como foi o seu chamado, em que momento
A gente entende, como o senhor apresentou, o senhor já foi para a África com uma família constituída, né, já com tudo, tendo que abdicar de muitas coisas. E eu queria que o senhor trouxesse como foi lidar com esse chamado que normalmente, né, só quem vive sabe, impossibilidade acaba sendo um elemento comum. Na hora que você tem que acordar, como é que foi essa experiência para o senhor tomar uma decisão tão séria? Dentro do caminho que a gente decidiu trilhar da fé, existem algumas palavras que elas não podem ser desassociadas. Nós não podemos associar aquilo que nós pregamos daquilo que nós vivemos, e nem o que vivemos do que pregamos. É um todo indivisível. E quando eu ouvi a primeira vez a palavra missões, aliás, quando eu aceitei Jesus em 1992, dia 15 de novembro de 1992, eu fui ali na frente, eu fui convidado para um aniversário, e nesse aniversário eu fui fisgado ali pelo Espírito Santo. E é interessante, pastor Luiz, que foi uma estratégia que eles criaram. Eu morava do lado de uma mulher que era crente, né, que servia a Deus, e ela me convidou para um aniversário, e eu fui, e me convidaram para ir para o culto no domingo, e eu fui no domingo. E quando era o aniversário de 15 anos, quando foi no domingo, aquele irmão que estava pregando era um diácono chamado irmão Raimundo, numa igreja batista. Ele estava pregando e me convidou e fez o apelo. E a pregação toda era para mim. Só que o que me chamou a atenção foi quando ele começou a falar em mistério. Eu me arrepiava quando ele falava em mistério. E quando eu fui na frente, eu pedi para ele duas coisas. Eu queria aprender a transmitir aquela mensagem que ele estava transmitindo da mesma forma para minha família e para quem nunca ouviu. E eu queria que ele me desse o endereço para mim fazer o curso daquela língua que ele estava falando. Toda vez que ele falava, ele arrepiava. Eu gostei do curso. Eu quero falar essa língua. E ele desceu do púlpito chorando, lagrimando, e me abraçou e disse que Deus ia conceder aquilo no meu coração. Então, eu aprendi uma coisa na nossa caminhada, como eu falei, tem algumas palavras: amor, perdão, fé. E a fé é uma das mais exploradas no meio evangélico, né? No meio que a gente caminha. Todo mundo quer ter uma grande fé. E eu aprendi o seguinte, que Deus, quando chama, as pessoas dizem, olha, quando Deus chama, Deus capacita. Mas eu aprendi diferente na minha caminhada com Deus. Todo ser humano tem uma capacidade para alguma coisa. A capacidade Deus nos dá, só que nós guardamos, nós enterramos o talento. A capacidade Deus me dá, a habilidade eu desenvolvo. E a capacidade com a habilidade gera algo que aí eu acredito que defina o chamado, que defina essa caminhada, que é a habilidade, é o entendimento. A capacidade Deus dá, a habilidade é a minha parte, e a capacidade com a habilidade gera entendimento. O povo do Egito, Deus falou para Abraão que ia passar 400 anos escravo. Eles passaram 430, porque escravo ele não tem entendimento do que é ser liberto, que ele já se habituou a ser escravo. Ou seja, passou 30 anos a mais por conta dessa falta de entendimento. Então surgiu logo nesse dia, o que a palavra de Deus diz? Que a exposição das tuas palavras, Salmo 119, versículo 130, dá entendimento aos simples. E quando eu ouvi esse evangelho, eu entendi que eu mudei de um reino para o outro. A palavra ignorância é trevas, é escuridão. Exatamente. E nas trevas tem um príncipe. A palavra entendimento é luz, e na luz também tem um príncipe. E o que a Bíblia diz em Colossenses 1,13? Que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi a partir desse contato que eu tive com esse evangelho, com essa palavra que muda realidades, que eu entendi que nasceu o meu chamado. E eu me lembro que eu li um livro de Oswald Smith, Paixão pelas Almas, e nesse livro ele fala algo que mudou a minha vida. Ele é da Igreja dos Povos, lá em Toronto. Eu já tive a oportunidade de ir lá várias vezes, e aquilo me chamava a atenção, porque ele era conhecido como Senhor Missões. Eu li o livro, mas o que me chama a atenção no livro é uma frase só: porque é que milhões de pessoas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho mais de uma vez na zona do conforto, enquanto bilhões não tem uma sequer na zona da morte. Ou seja, nasce, cresce, vive e morre sem ter a oportunidade que nós temos todos os dias. Então, a partir daí, surgiu esse entendimento do chamado. Eu digo, eu quero pregar aonde ninguém nunca pregou. Então, sempre foi o meu desejo. Tanto que hoje nós trabalhamos sempre em países com menos de 5% evangélico. Uau. Dentro desse contexto, pastor, e o nosso propósito é exatamente fazer você migrar de uma postura. Muito do que tem feito você ser resistido em cima de lutas, de guerras que você ainda não venceu, tem a ver exatamente com a tua experiência com o chamado, a tua experiência com a disposição de se entregar efetivamente a Deus. Existe algum momento, pastor, que o senhor se deparou com um nível de impossibilidade no contexto no processo de preparação,
da missão, onde o senhor olhou para a sua família e falou, cara, e agora? O que nós vamos fazer? E isso foi algo marcante, até na própria preparação para as nações? Sim, pastor Luiz. Existiu vários momentos na minha vida que eu olhava para mim mesmo e via só a incapacidade. Até mesmo depois que eu cheguei no campo. Quando eu cheguei no campo missionário, você se sente impotente, você vê que existe uma cultura para você transpor, existe uma geografia, existe uma língua, um idioma, hábitos, costumes, uma sociedade totalmente diferente. E quando você vê a grandeza da necessidade, porque Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né, os obreiros. E quando você vê essa amplitude da necessidade diante da realidade que a gente vive e a maneira que a igreja tem respondido, você se sente impotente. Então, a única coisa que você entende, a partir do entendimento que você adquiriu através da palavra, é que todas as vezes que o impossível aparece, Deus se manifesta. Glória a Deus. Então eu preciso conhecer não a cultura, eu preciso conhecer Deus. Eu não preciso... pastor, então você chega lá e prega. Não, primeiro eu tenho que ter o conhecimento de Deus. Teve um homem chamado Robert Shannon que ele dizia o seguinte: faça Deus ser conhecido mais de perto, para depois você fazer ele ser conhecido mais de longe. Ou seja, primeiro no coração. Eu primeiro tenho que responder o que Deus fez na minha vida, para depois eu traduzir isso que ele fez primeiramente em mim. Eu acho interessante em Elias, quando ele vai orar para fazer a chuva, para Deus mandar a chuva, ele fica na posição de um feto, e eu não entendi aquilo. Por que ele colocava a cabeça entre as pernas ali e orava? Porque ali ele está na posição de um feto, de uma criança dentro da mãe. Primeiro ele gera o milagre nele, o entendimento nele, para depois ele manifestar. Eu acredito que essa é a função da igreja, e foi isso que Deus fez no meu coração, porque você nunca vê crescer aquilo que você não ama, e você nunca usufrui daquilo que você não entende. A partir do momento que gera esse entendimento, a geografia é só uma direção, é só um mecanismo. O principal é o entendimento, porque o chamado ele não é geográfico, ele é funcional. Porque quando ele é só geográfico, quando você se depara com realidades como essa, você diz, não, exatamente, Deus ele pode fazer lá no Brasil, mas não pode fazer aqui na África. Deus pode fazer na América, mas não pode fazer na Índia. Então você limita o poder de Deus. E a partir do momento que você tem esse entendimento de quem Deus é, com certeza essas impossibilidades elas vão sendo superadas dentro do processo. Glória a Deus. Pastor Aldson, ele está baseado no Senegal, um país onde é mais de 92%. 96,1%. 96,1% de toda a população é muçulmana, né? E os menos de 4% cristãos não são cristãos, são várias linhagens cristãs, né? Católicos, cristãos protestantes, e que acabam... o conceito cristão fica um pouco desgastado já dentro dos próprios 4%, aí menos de 4%. O que seria para o senhor hoje o maior desafio dentro de uma nação como essa, como o senhor tem enfrentado ali dia a dia, e como que o senhor tem operado diante dessa situação? Pastor Luiz, isso se torna até uma pergunta retórica, porque eu vejo mais dificuldade hoje da igreja no Brasil de entender a responsabilidade que ela tem do que o próprio povo que precisa do Evangelho. É mesmo? Eu sinto que a dificuldade maior é da própria igreja, porque existe uma realidade que você enfrenta ela, mas você não enfrenta ela só lá, você enfrenta ela aqui, você enfrenta ela em vários lugares. A questão é esse entendimento que a igreja precisa ter e abraçar essa causa como a responsabilidade que Deus nos deu, porque Deus não tem uma igreja para cumprir o propósito. Deus tem um propósito para a igreja cumprir. É verdade. Deus estabeleceu primeiro o propósito, depois ele edifica a igreja para cumprir esse propósito. E hoje, infelizmente, a igreja ela é fragmentada em siglas. Eu penso dessa maneira. É a maneira que o inimigo trabalhou para poder fazer com que a igreja ela estagne. Era a técnica de Alexandre o Grande, né? Ele dizia dividir, fragmentar para poder enfraquecer. E a gente tem visto muito isso. Então, quando a gente chega dentro de uma realidade dessa, de campo missionário, a gente vê vários obstáculos, com certeza. Hoje, um obstáculo bem nítido que a gente sente, os missionários sentem, a igreja também sente, que é a parte econômica. O dólar está altíssimo. E quando você manda um missionário para o campo, você tem que dar o suporte para ele. As marcas que tem na mão de quem desce no fundo do poço, tem que ter também na mão de quem segura a corda aqui. E o milagre, ele é um conjunto de fé ministrado pela igreja, ou manifestado pela igreja. Aleluia. Não é só quem está lá, porque quem está lá não é o Aldson, quem está lá não é a minha família, quem está lá é a igreja, é a noiva do Cordeiro, representada pela minha vida e pela vida da minha família. Não existe a igreja do Brasil, a igreja da América, existe a igreja
em Brasil, em América, em Jerusalém, em Antioquia, é uma igreja só. Exatamente. Então, se a gente entende esse processo, quando a gente chega no campo, os obstáculos, eles vão ser pequenos. O que o Paulo dizia? Quando ele via a luta diante dele, ele disse, não, eu não tenho minha vida por preciosa, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho algo a executar, eu tenho uma missão. E tudo para ele se tornava fácil a partir desse entendimento. Porque quando a gente está no campo missionário, a maior garantia que a gente tem da convicção e do cuidado de Deus é de uma igreja que está por detrás da gente orando, contribuindo, ofertando. Inclusive a igreja, a MCR, é uma parceira, é uma igreja que todos os meses tem enviado recursos, não só para a África, mas para o Nordeste, para o Canadá, para outros missionários também. E tudo isso fortalece a gente. Então quando o senhor pergunta qual é o maior obstáculo, é até difícil de mensurar, de dizer o obstáculo maior é esse, porque tudo isso se torna pequeno. É como Davi olhava para o gigante, todo mundo via um gigante difícil de vencer e Davi via um alvo fácil de acertar. Então quando eu chego lá eu vejo um alvo fácil, quando eu entendo que tem uma igreja que diz, você não está só, a gente está com você aí, pastor, estamos juntos. Isso daí faz a gente transpor qualquer montanha e qualquer obstáculo. Glória a Deus. É interessante quando nós caminhamos dentro de uma perspectiva de reino, e eu quero muito que você absorva exatamente isso. Nós estamos diante de um homem que ele carrega uma perspectiva de reino muito madura, e eu quero que você tome isso para a sua vida. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos, diante de situações, em desistir, em abrir mão, em simplesmente se deixar ser vencido. E é maravilhoso, né? Quem conhece o pastor Aldson de perto sabe os níveis de dificuldades, de guerras dentro de um país onde os inimigos não se disfarçam para resistir, onde a resistência é declarada, e ele dizendo para você que diante de uma igreja efetiva, diante de uma igreja participativa, uma igreja que faz com que ele se sinta abraçado, que ele se sinta apoiado, tudo isso se torna pequeno. Eu quero usar isso como uma palavra de motivação para você. Uma palavra que vem para te abastecer de um caráter, né? Porque o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso, o caráter de quem vivencia milagre, né? E esse caráter ele é fundamentado por fé. Quando o senhor, considerando essa experiência, já trazendo isso para aquilo que o senhor inclusive começou a falar, como que o senhor tem visto a igreja brasileira dentro desse cenário de missões, né, como tem sido essa postura que a igreja tem assumido sob a sua ótica, diante daquilo que o senhor tem vivido? O que o senhor tem nos falar sobre essa igreja? Eu vejo muito aquém diante do que a igreja poderia fazer. Eu acredito que a igreja ela deveria ser muito mais efetiva dentro da tarefa que Deus deu para ela. E hoje a igreja parece que ela se distanciou muito. Agora há pouco, antes de iniciar esse vídeo aqui, essa ministração, a gente estava falando ali sobre a igreja primitiva. O pastor Luiz ele tem uma visão da igreja primitiva sendo implantada nos dias de hoje, ou sendo continuada nos dias de hoje. Eu também tenho essa mesma visão, essa mesma perspectiva, porque hoje existem duas igrejas. Existe uma igreja que quer os palcos, as luzes da ribalta, uma igreja que quer ser inserida dentro de uma sociedade, com os princípios da sociedade e não com os princípios do reino. Existe uma igreja que quer ser aplaudida, uma igreja que quer holofote, existe uma igreja que quer vivenciar os princípios, que acredita que ainda é possível. Ah, mas vocês estão fazendo isso também, usando mídia e colocando aí para o povo ver, mas não para aparecer. Isso aqui é para mostrar que a gente está fazendo, é para mostrar que Deus é glorificado nisso. A gente não está aqui com o gênio da lâmpada, dizendo, olha, Deus faz isso por nós, e apertar na lâmpada e Deus vai sair e fazer. Não, não é isso. A gente está aqui testificando do que Deus faz e não do que Deus vai fazer. Eu me lembro, pastor Luiz, que em 2014, quando eu cheguei na África, a primeira vez que eu vim no Brasil, que eu retornei depois que eu havia ido para a África, eu tive uma experiência muito grande que impactou a minha vida, e ela encerra justamente esse ponto que o senhor acabou de colocar. Eu vi uma mulher que ela estava endemoniada já há 3 meses. Um dos feiticeiros, que o país, além de ser islâmico, ele é animista. E o senhor falou 4%, mas é 1% de cristão e a maioria é católico. E existe uma distinção muito grande lá entre os católicos e os evangélicos, como existe aqui também no Brasil. O Brasil é um país cristão, mas entre os cristãos tem os católicos e tem os evangélicos também. E quando eu cheguei lá, eu vi essa mulher há 3 meses endemoniada, e já 1 semana sem se alimentar, porque lá o que reina é a feitiçaria. O islamismo é só um acordo que eles aderiram para
andar em comunidade, para existir como nação. É só um acordo. Mas o que reina é o animismo, é a feitiçaria. E quando o pastor me contou a história dessa moça, dessa jovem que estava lá, foi ela e um rapaz. O rapaz morreu com 2 meses depois que lançaram esse feitiço nele, porque lá isso é muito forte. Inclusive, mesmo depois que eles aceitam Jesus, a feitiçaria fica aqui em cima e Deus fica aqui embaixo. Eles ainda têm medo. Até isso se inverter, leva um processo. Aí entra o discipulado. Por isso que Jesus não mandou a gente só evangelizar. Jesus mandou a gente fazer discípulo. Se a gente tivesse evangelizado o mundo todo, hoje, acabou agora de ouvir o evangelho de uma pessoa, a gente estava só iniciando. Agora imagina o tanto que a gente está atrasado. Quando eu vi essa jovem lá possessa, ela ficava olhando para cima e fazendo alguns gestos assim, sentada em cima de um estrado de madeira. Eu fui, orei, e o demônio saiu daquela moça. E a minha indagação, a minha questão foi justamente essa: qual a relevância da igreja? Não só no Brasil, porque a gente está tratando aqui um contexto nível de Brasil, mas qual a relevância da igreja a nível mundial? Porque quando eu cheguei naquele local, depois que eu vi aquela jovem liberta, eu fiquei pensando: e se eu não tivesse vindo aqui? Se eu não estivesse aqui? Porque as pessoas dizem: não, mas Deus ia levantar outra pessoa, ia. Mas eu quero te fazer uma colocação que um pastor um dia fez para mim. Uma jovem, quando ele foi evangelizado, disse assim: cadê o teu Deus? Onde é que estava o teu Deus quando eu estava sendo violentada, quando eu estava sendo estuprada? Onde é que estava o teu Deus? E ele olhou no olho daquela jovem e disse: a culpa não era de Deus, a culpa era minha, porque era eu que era para estar lá como igreja e te ensinar o caminho e eu não estava. Então existe uma responsabilidade muito grande e eu vejo que a igreja ela tem se omitido dessa responsabilidade. Não só da evangelização, mas do cuidado. Porque há 40 anos atrás, quais eram as nossas mensagens? Jesus está voltando, Jesus está nas nuvens, escatológica, era só escatologia. Surgiu os grandes escatólogos, né? E exatamente. O bicho papão quem era? O comunismo. O comunismo era a nossa resistência. E cortina de ferro. Billy Graham entrou e depois abriu a porta para muitos outros pregadores. Mas o nosso foco era esse. Quem é que estava crescendo aí por detrás? O islamismo. E a igreja não percebeu. Hoje são 1 bilhão e 600 milhões. Então eu acredito que hoje o maior desafio que a igreja teria seria para acordar para essa evangelização, para esse discipulado, que foi uma tarefa que não foi eu, não foi o senhor, não foi o pastor Dan, mas foi o próprio Cristo que deixou essa missão para a igreja. E missões, evangelismo, oração, intercessão, isso é algo do coração de Deus, isso é algo de Deus que ele transmitiu para a igreja. Não é da igreja, a igreja é só o agente para transmitir isso ao mundo. O senhor trouxe uma visão, mas uma visão bem ampla, né? Diante de tudo que o senhor tem visto de igreja, não só na África, América do Norte, Europa, mas eu queria que o senhor falasse algo especificamente, considerando até como pano de fundo essa expectativa de milagre, né? O Brasil hoje, a gente tem visto, o Brasil tem passado por uma transição muito complexa e uma transição que não tem como negarmos, ela descende de uma origem espiritual. Deus está mudando a espiritualidade do Brasil, né? E isso hoje tem alcançado todas as esferas, né? Nós temos visto isso refletido no governo, né? Não só em cultos e em movimentos religiosos, mas as esferas sociais estão manifestando uma nação que está vivendo uma mudança. E eu queria que o senhor trouxesse para nós, já dentro dessa expectativa, da perspectiva de milagre, de lidar com impossibilidades, porque ainda somos uma nação bem refém de tantas guerras, de tantas lutas. Como tem sido, como o senhor tem visto essa igreja, já definindo como ela está, segundo a sua visão, e apontando para alguns aspectos que são essenciais para que ela possa ser aprimorada, definindo um caminho, não sei se você consegue me entender, mas apontando um caminho, o que o senhor entende que tem nos faltado, o que o senhor oferece uma análise de como o senhor vê hoje e o que nós precisamos para que possamos melhorar dentro desse processo. Dentro do prisma que eu analiso a igreja nos dias de hoje, se você não entende o propósito, se você não tem finalidade, não tem a clareza, você não tem uma direção para caminhar. A gente precisa dessa direção. Quando a igreja ela começa a focar dentro de uma sociedade só pelo lado social, não, eu quero só ajudar nessa parte, esquece o lado espiritual, porque a igreja tem que caminhar dentro de um ponto de equilíbrio. Como é que nasce uma sociedade? Nasce pelo hábito, pelo costume, pela cultura e depois vem a sociedade. São os pilares que formam uma sociedade. E quando nós estabelecemos a igreja, ou quando nós inserimos a igreja dentro desses pilares, a igreja ela tem que ser direcionada com foco.
o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, é o organismo vivo de Deus estabelecido aqui nessa terra. E a igreja, eu costumo dizer que a igreja ela é uma caixa de ressonância. As coisas que acontecem no mundo, elas não acontecem a partir do mundo, elas acontecem a partir da igreja, ou da ação ou da omissão. E eu vejo a igreja o seguinte, que perdeu uma característica no processo. Ela foi gostando mais da bênção do que do abençoador. Ela ganhou uma notoriedade, ela ganhou uma posição, só que ela trocou a posição pelo posicionamento. Ela trocou o posicionamento pela posição. Isso eu acredito que já depois de 313, na era de Constantino, foi mudando algumas coisas. E a igreja não aprendeu a lidar com isso. Então, as pessoas, elas diferenciam, porque isso é secular e isso é espiritual. Não, tudo que nós fazemos é espiritual. Amém. Seja aqui, seja no trabalho, é espiritual. Agora, como caminhar com isso? Essa é a diferença. Como manifestar o reino, como manifestar o que é essa igreja. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Interessante, amou o mundo. Só que o seu espírito, ele só deu para a igreja. E a igreja, João 14:17, ele manifesta a ação dele através da igreja. Então eu vejo que a igreja ela tem estagnado porque tem tido muitas propostas, ela tem entrado dentro da sociedade na ideia de mudar, só que eu vejo assim, ela está combatendo pau com pau, bala com bala, mas não está combatendo arma espiritual com luta espiritual. E existe uma guerra espiritual que a igreja luta. A dimensão da igreja na terra não é a dimensão do Congresso, não é a dimensão da política, não, é uma dimensão maior, mais elevada. Jesus diz assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, no capítulo 6, do 10 em diante, ele está dizendo o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Ou seja, existem níveis de batalha espiritual que a igreja precisa despertar, precisa acordar, para a partir daí ela entender qual é a finalidade dela. Eu costumo dizer, quando a gente vai para o campo missionário, a gente chega no campo missionário e a gente tem que analisar o local, o ambiente, para a gente poder, a partir daí, acessar a cultura. Mas eu já tenho definido o que eu quero levar para eles, é o evangelho. Então eu tenho que ter meios, viés. Um exemplo, no mundo islâmico, a gente tem o futebol, a saúde e a educação. São os 3 viés, são as 3 portas de entrada para a gente poder ter acesso à comunidade. Mas isso é só um meio, só que em muitos casos se torna um fim. Não, porque se não tiver a escola, eles não vão entender o evangelho, não vão aceitar o evangelho. Se não tiver, não. Isso é um meio, mas não é um fim. E eu vejo a igreja do mesmo jeito. Se a gente não entrar na política, se a gente não entrar em ambientes grandes, a gente não vai ter acesso, a igreja vai arrefecer, vai esfriar. Não, é o contrário. É a gente que tem que entender que quando chega lá vai mudar, mas mudar pelo poder da palavra, do evangelho, não pela Constituição, não pelas leis humanas, mas pelas leis estabelecidas na palavra. Eu acredito que isso é estabelecer o reino. E a igreja ela só vai ter um ponto de partida quando ela entender o que é ser igreja, porque não é entender a função da igreja, primeiro entender o que é ser igreja. O que é ser? Quando a gente fala igreja, a gente pensa o quê? Um endereço, uma placa, uma geografia. Não, a igreja é a maneira que a gente se movimenta, é como nós traduzimos o reino, é como nós levamos aquilo que nós cremos, os valores são outros, os princípios são outros. Então eu acredito que a partir desse entendimento do que é essa igreja, o que é essa igreja chegar e transformar. O que é o reino de Deus? É onde as coisas acontecem como Deus quer. Isso é reino, da maneira que tem que ser. Reino não é uma geografia, é uma dimensão que a gente vive. Eu acredito que a igreja ela tem a responsabilidade de trazer essa dimensão para os nossos dias e para aqueles que não conhecem. É a luz que vai afastando, vai dissipando as trevas. Realmente, dá vontade de nós ficarmos aqui ouvindo a noite toda Pastor Aldson nessa intensidade que tanto nos edifica, né? Mas, Pastor Aldson, a gente realmente tem um propósito dentro desse projeto. E até para as pessoas absorverem o máximo, eu quero apresentar uma última questão para os senhores, com continuação de tudo isso que eu estou falando, apontando para a igreja brasileira. E eu queria que essa última questão, na verdade, não é bem uma questão, é um pedido. O se hoje o senhor pudesse apontar, isso é o que falta, além a respeito dessa visão do todo que foi dito sobre essa igreja que tem caminhado, que precisa entender o que é ser igreja. Hoje o Brasil é uma nação que já tem o público cristão, a população cristã hoje, já beira 50 milhões de pessoas, já estamos alcançando aí 1/4 da nação cristã evangélica, protestante no caso,
E o que o Senhor tem a nos direcionar dentro dessa perspectiva de vivermos o que Deus tem para nós, né? Sobre o chamado que Deus tem para nós, considerando aí as nossas limitações. O Senhor colocasse algo nesse sentido? Primeiro, a palavra que definiria tudo para mim seria discipulado. Nós precisamos discipular a próxima geração. Nós estamos vivendo uma transição de geração muito difícil, muito minuciosa, porque a geração antiga, existe um conflito entre gerações, a de hoje com a geração passada. A geração de passada era uma geração cabeça de bambu, oca e dura. A geração de hoje é uma mente aberta, que o miolo já caiu todinho. Então existe um conflito entre essas gerações. E a gente não consegue transicionar isso porque a geração de hoje não aceita a geração passada e a geração passada é arcaica para a geração de hoje. Então, eu acredito que quando a gente entender, quando a gente conseguir alinhar, quando a gente conseguir alinhavar isso e caminhar num trilho só, a geração passada, ela vai conseguir passar o bastão. Eu não diria, o que a gente entende quando a gente fala passar o bastão? É uma transição, não que eu vou ter que dar continuidade 100% ao que ele fez, mas eu vou transicionar de uma maneira que os valores que foram definidos que era bom não possam morrer. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é a palavra certa. Eu não estou negando o que o outro fez e nem estou negando o que eu sou. Eu estou dando continuação àquilo que a Bíblia estabeleceu. É o que Deus fala para o profeta Joel. Olha, tu vai ensinar para o teu filho vai falar que aconteceu para o neto, o neto para o bisneto. Aconteceu por quê? Aí ele vai estabelecer por que quebrar o princípio ou por que viver o princípio. Eu trago isso muito claro na vida de Elias, profeta de Deus, um homem muito usado por Deus. E ele tinha um sucessor, Eliseu. Eliseu vem, é aquele profeta que substitui. Deus manda Elias ungir Eliseu como sucessor. Deus sempre está dizendo, olha, a unção da vida do Aldson, a primeira pessoa que tem que entender o que ele tem é o Benaia, meu filho, a Tiz e a Thalita. Pastor Luiz, primeira pessoa é o João, é a Maria, é os filhos. Cada um dos que nos assiste é os filhos. Se a gente conseguir estabelecer isso na casa, a sociedade se torna melhor e a igreja se torna visível na terra. Aleluia. Só que, quando Elias passa para Eliseu, tinha uma terceira pessoa no cenário, chamada Geazi. Aí me entristece, por quê? Porque Elias recebe uma unção da parte de Deus muito grande. Ele transfere isso para Eliseu. O próximo da caminhada, da lista, seria Geazi. Só que, infelizmente, ele não entendeu isso. Ele achou que as coisas dessa terra seriam mais importantes do que os valores do reino. Então ele se preocupou com capa, ele se preocupou com ouro, com prata. E quando ele coloca isso como prioridade no coração dele, ele já encheu. Existe uma diferença entre santificação e purificação. A purificação é quando eu me esvazio de mim. E a santificação é quando eu me encho de Deus. Ele não entendeu esse processo. Ele não entendeu essa virtude. O que aconteceu? Eliseu teve que levar a unção no osso, porque não pôde passar para ele. Então, o meu receio nessa geração é acontecer a mesma coisa, essa crise. De dizer eu não aceito a geração passada porque eles são arcaicos, eles não sabem mexer com mídia, eles não sabem mexer com Facebook. Essa geração é a geração da mídia, uma geração mais descolada. Só que não adianta a gente ter asa se a gente não tiver raiz, e não adianta a gente tiver raiz se a gente não ter asa. Quando eu falo sobre o filho pródigo, eu não falo sobre o filho que partiu e nem sobre o filho que ficou. Eu falo sobre o filho que Deus queria que o pai tivesse. Não é nem o que foi e nem o que ficou. Porque o que foi errou, ele desejou a morte do pai. E o que ficou, ele era insatisfeito com o que tinha. Ele não entendia. Então, eu acredito que se a gente conseguir discipular essa geração, transmitir os valores que nós defendemos, os marcos que foram estabelecidos, sem ferir também essa geração, sem entender essa transição também de vida de hoje. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu nunca usei uma bermuda depois que eu aceitei Jesus. Vai fazer 28 anos agora em novembro. Eu nunca usei uma bermuda. Eu tomo banho na piscina de bermuda. Eu vou para a praia de bermuda. Eu durmo, de calça. Eu durmo de calça. A pessoa fazia, é pecado? Não! Mas isso ficou tão impregnado em mim que hoje eu tenho vergonha. Mas isso não é doutrina, isso não determina grau de santidade na minha vida. Não, eu me habituei a isso. Agora, antigamente, na minha época, não era pecado, gerava disciplina, porque a gente hoje viveu essa transição e conseguiu superar isso. Agora, o nosso cuidado é o quê? É não trazer princípios ou coisas do mundo para dentro dos valores que a gente defende como se fossem normais. Eu não estou falando isso de costumes, de doutrinas humanas, eu estou falando isso de princípios bíblicos. Quais são os valores que nós defendemos? Então, se a gente conseguir transicionar esse discipulado, nós não vamos fazer o que Eliseu fez. Ele levou a unção no osso para a sepultura, mas não transferiu para Geazi.
E nós não podemos fazer isso. É uma geração levantando a outra geração e dando continuidade àquilo que Deus começou e que iniciou nas nossas vidas. Bom, o pastor Aldson, maravilhoso, tempo preciosíssimo, maravilhoso, tudo aquilo que ouvimos, né? E realmente é muito bom podermos compartilhar de experiências como essa. E antes de fazermos a transição para o tempo da palavra, eu quero chamar a atenção exatamente para isso que o pastor Aldson colocou. Estamos sendo despertados para uma vida de oração, para uma vida de intercessão, e entendendo que um dos maiores legados na nossa transferência de unção, vamos colocar assim, a nossa transferência de bagagem é exatamente essa disposição de termos intimidade com o Pai. E eu quero deixar claro isso para você. Faça questão de explorar essa linguagem, essa postura, e que o seu filho encontre em você, sua filha encontre em você um referencial de um homem que ora, de um homem que busca viver esse sobrenatural, de um homem que aprendeu a fazer da oração o seu lugar, a sua posição de dependente. E é muito difícil ver um homem de oração, um homem muito envolvido com esse princípio, não ser um homem capaz de transitar bagagens, de manifestar legados, de alcançar a geração que está embaixo dele, né? A graça, ela nos capacita a realmente... Há uma facilidade no coração de Deus, né? De nos fazer... que nos permite, né? Trazer aquilo que é nosso para os nossos filhos. E esse alinhamento, né? Que inclusive na época do Velho Testamento era tão agredido, era tão resistido, né? A ideia dos herdeiros sempre foi algo muito desafiador. Na graça, Jesus foi uma das questões que fez questão de solucionar. Então eu chamo você para uma vida de milagre, uma vida de sobrenatural, uma vida de impossibilidade, mas sobre todas as coisas, que isso seja transitado de pai para filho, geração após geração, porque é isso que nós precisamos, né, pastor? Como igreja. E eu acho interessante isso que o senhor está falando, pastor, porque o que é valor? É aquilo que permanece, é aquilo que fica. Qual foi o maior legado de Davi? O maior legado de Davi chama-se Jerusalém, cidade de paz. Um homem que guerreou a vida todinha, que não pôde nem construir para Deus o palácio, né? O trono lá, deixar o trono para o filho dele, porque ele lutou muito e sujou as mãos de sangue. Mas a maior conquista dele foi diante de um impossível, porque o Reino Unido foram 120 anos, 40 reinou Saul, 40 reinou Davi e 40 reinou Salomão. Saul reinou 40 anos sem a presença de Deus, ele não se preocupou com a próxima geração. Davi, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele olha e disse: o primeiro homem que abrir o portão de Jerusalém para mim vai ser meu general. E Joabe, ele entrou por debaixo da terra, por um aqueduto que tinha, um local onde eles recebiam água, e abriu o portão para Davi e se tornou o grande general dele. Talvez o maior general que Davi teve. E Davi conquistou Jerusalém e Jerusalém permaneceu. Qual é o legado que permanece hoje, que a gente deixa para a nossa geração? São essas questões que nós temos que perguntar para nós mesmos. O que é que nós estamos deixando de valor para essa geração, como igreja, para a igreja entender e dizer: nós temos que caminhar nessa direção. Foi esse processo que Deus estabeleceu para nós. Então eu acredito que quando a gente perceber realmente que igreja é caminhar dentro de algo que já vem sendo estabelecido, de ruas de picadas que foram abertas, que hoje são avenidas que nós caminhamos por ela, eu acredito que o que a gente estabelece vai ficar. Exatamente, glória a Deus, e vamos transitar para essas novas gerações. Queria agora contar com a presença, então estamos com a presença, né, contar com a participação do pastor Dan Vivas, que vai estar compartilhando conosco uma palavra, né, a partir de tudo aquilo que ouvimos como testemunho, como experiência de vida, como ensinamento, conhecimento aqui, transbordado aqui pela vida do pastor Aldson, e dentro desse tema tão precioso, né, uma chaves de milagre. Por favor, pastor Dan Vivas. Boa noite a todos, você que está nos assistindo aí. Obrigado, pastor Luiz, pastor Aldson. É sempre muito bom aprender com vocês, né? Estar à mesa com vocês e a certeza de compartilhar experiências que sempre transitam para um ambiente de eternidade, né? E diante da pauta que nós temos ao longo desse mês, né, falando sobre impossibilidades, né, na verdade, encarar essas impossibilidades é sempre algo muito difícil, muito desafiador.
E a gente aprende, né, que todos nós vamos transitar nesse ambiente de impossibilidade em algum momento da nossa vida. Se nós analisarmos o que temos vivido hoje, né, sobretudo aqui no Brasil, a respeito do isolamento social, da quarentena, né, quem imaginaria, né, que no início do ano nós, né, tantas pessoas fazendo tantos planos, né, a igreja fazendo planos, conferências e tal, e de uma hora para outra você ia ser paralisado por uma pandemia, por um vírus, né? Você ia ficar impossibilitado, inclusive, de cultuar, de abrir os templos. E a gente se depara num ambiente de impossibilidade, né? E dentro todas essas vertentes que temos vivido hoje, né, sobretudo como igreja, né, imagine só, né, como é que seria, pastor Aldson, né, a gente, uma mãe, por exemplo, né, que tem que lidar com a impossibilidade de um filho que perdeu, né, as pessoas que têm perdido parentes para a pandemia, temos que lidar com luto, né, pessoas que têm lidado com casamentos que têm sido destruídos. Então, são pessoas, por exemplo, que perderam, tiveram imóveis, comércios que foram paralisados pela impossibilidade de abrir, então não teve condições de manter, de sustentar, e estão fechados, né? E você imagina, de repente, um empresário que numa hora dessa ele está a um passo de cometer um suicídio. Então, se você está nessa condição, meu irmão, agora é hora de você parar. Continua nos acompanhando, que Deus tem algo para mudar essa história aí. Tá? Aleluia! Quando a gente entra nesse ambiente de impossibilidade, a gente entende o seguinte, que há um propósito. Toda impossibilidade, existe um propósito nela. Então, quando a impossibilidade ela se encontra com um propósito, aí nós vemos a eternidade sendo manifestada no tempo. E aí o milagre acontece. O milagre ele só acontece a partir de uma impossibilidade. Aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer, né? A gente ouve muitas pessoas falando, inclusive, né? É até uma experiência interessante, as pessoas, meu irmão, ora por mim que hoje eu preciso de um milagre, né? Eu preciso pagar uma conta. Não, isso não é um milagre, porque isso está ao alcance, nós podemos fazer. Mas aquilo que não nos pertence, que nos foge, que nos lança para um ambiente de dependência em Deus, isso sim é um milagre. É algo que precisa ser miraculoso. E eu quero trazer uma palavra, um texto que está no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 8, eu vou só trazer um pano de fundo, né? Que fala a respeito do milagre, da cura da filha de Jairo, que diz assim, a partir do versículo 49, Lucas 8, 49, né? Enquanto Jesus ainda andava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. E a gente sabe, né, que essa história ela vai se estender, né, a multidão ela vai rir de Jesus quando ele fala que a filha está dormindo, né, e de fato ele vai operar um milagre, né, e a criança ela de fato vai ser ressuscitada daquele ambiente de morte. E, enfim, o milagre ele acontece. A nossa disposição hoje como igreja, né, é uma coisa que foi muito bem compartilhada, né, nas proposições do pastor Aldson, né. Nós temos vivido uma igreja que ela tem passado por uma crise, né, eu enxergo assim dessa forma, que aonde você vê um aumento dos números de cristãos, né. A gente estava até analisando o último censo, aonde nós somos praticamente mais de 95% da população cristãs, né, entre católicos e evangélicos, né. E a população protestante ela tem crescido também, né. Se nós analisarmos isso ao longo da década de 80, dos últimos anos, nós temos crescido bastante. Vemos igrejas sendo criadas, né. Você vai em alguns lugares, você tem muitas igrejas até um do lado da outra, mas a realidade não muda. Nós estamos no meio de uma crise onde você já não consegue mais ouvir testemunhos de milagre, pastor. Você chega em lugares que eram tão comuns, né, as pessoas falarem do que Jesus tinha feito, de pessoas que tinham sido curadas de doenças incuráveis, de diagnósticos de morte, de pessoas que estavam com nódulos e de repente ia tirar uma outra ressonância e não tinha mais nada. E hoje se tornaram mais comuns. Uma igreja que inchou, que cresceu, mas que não consegue ser eficaz nas guerras dela. Nós temos uma igreja que hoje ela não consegue discernir.
né, onde a gente percebe nitidamente isso, né, que inclusive, né, existem igrejas que não creem mais que hajam milagres, né? Infelizmente existe isso. Incrível. E aí a gente para pensar, né, analisando sobre isso, né, sobre a questão do propósito, né, uma chave para milagres, né, e a gente percebe que dentro do ambiente de propósito nós temos dois aspectos interessantes. Nós temos a questão da identidade e temos a questão da intimidade, que são duas coisas que andam bem linkadas ali com o propósito, né? A identidade. Por que identidade? A identidade ela vai gerar a nossa característica em Deus. A identidade ela vai nos mostrar quem somos. É a partir da nossa identidade que nós vamos ter um destino, nós vamos ter uma direção. O Senhor, né, sabe a respeito da sua vocação, né, entende a sua vocação, porque o Senhor entende quem o Senhor é em Deus. O Senhor sabe quem Deus é na sua vida. A identidade ela te deu um destino para o propósito. O Senhor foi vocacionado para aquilo. E o Senhor assume, de fato, o Senhor encarna essa identidade em si. Se nós, como igreja, não entendermos quem nós somos em Deus, nós vamos viver sem direção. Nós vamos caminhar sem direção. Nós vamos fazer coisas em nome de Deus que Deus não nos mandou fazer. Portanto, quando nós perdemos a nossa identidade em Deus, nós perdemos a capacidade de nós sermos eficazes na nossa guerra, de sermos eficazes contra os inimigos que nos resistem, que resistem aos nossos dons, que resistem ao nosso chamado, que resistem, né, às capacidades que Deus nos deu. E, portanto, a gente acaba sendo ineficaz. E com isso o que acontece? Nós acabamos passando por situações até de exposições, né? Onde as pessoas perdem a confiança, não tem mais credibilidade na igreja, justamente por conta dessa perda de identidade. E na questão da intimidade, né? Que também é um outro aspecto que está inserido dentro de um propósito. Quando Deus, porque propósito e identidade eles caminham juntos, né? Chega um momento que fica difícil de identificar qual que é. Porque Deus ele nos chama para a intimidade. Quando Deus ele nos chama para a intimidade, o propósito de Deus já é revelado a partir dali. Quando Deus nos chama para a intimidade, na verdade, Ele quer nos mostrar quem Ele é, quais são os planos que Ele tem para nós, que são muito maiores do que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos, né? E aí, dentro desse ambiente de intimidade, é exatamente o ambiente onde nós somos capacitados, somos revestidos de poder. Você vai perceber que quando a igreja primitiva ela é recolhida, ela fica, né, aguardando, Jesus ele fala assim, olha, vocês vão permanecer em Jerusalém e vocês receberão do alto poder, vocês receberão o Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão revestidos de poder. Deus ele quer realmente que nós sejamos uma igreja poderosa, uma igreja que seja capaz, assim como o senhor tem estado lá no Senegal, pastor Alves, de chegar nesses lugares e de fato esse poder de Deus ele transformar a realidade, transformar vidas, né? Vidas serem acessadas por meio da revelação da paternidade de Deus nas nossas vidas e aqueles lugares ser transformado. Mas nós percebemos que diante de tudo que temos vivido hoje como igreja, nós temos sido uma igreja que tem sido ineficaz, uma igreja que não manifesta esse poder, uma igreja que infelizmente em alguns lugares elas não conseguem acessar pessoas, né? Uma igreja que ficou muito cerceada dentro do templo, dentro das quatro paredes, dentro das suas doutrinas. Na verdade, uma igreja que é incapaz de sentir a dor do próximo, que é incapaz de acessar o próximo, sabe, como Jesus ele quer de fato. Um texto que é muito poderoso, assim, para mim um texto que marcou muito, ele fala a respeito quando Pedro e Tiago eles estão indo à Porta Formosa, né? Texto lá do livro de Atos, quando ele chega e ele se depara com aquele paralítico, né, à porta do templo, e ele olha, ele pedindo uma esmola, e ele olha assim, cara, eu não quero só te dar uma esmola, eu não quero simplesmente ser mais um, eu não quero passar pela sua vida sem fazer a diferença. Aquele texto ele traz uma mensagem muito forte para nós como igreja. Se nós como igreja entendêssemos essa mensagem, nós iríamos entrar num outro nível, sabe? Um nível de reino, um nível de cristianismo que iria mudar a trajetória da nossa nação. Por quê? Porque aqueles homens eles não falam assim, não, olha, eu não vou te dar um paliativo.
Eu não vou simplesmente te dar algo que daqui a pouco ele não vai trazer eficácia na sua vida. O que eu posso te dar, se eu te der uma esmola, você vai continuar aí. Mas não, eu quero entrar na raiz do seu problema. Eu quero entrar em lugares onde ninguém conseguiu acessar. Eu quero manifestar esse poder que está sobre a minha vida de maneira que você seja transformado, de maneira que você seja, sabe, chamado para um nível, para experimentar um outro padrão de vida em Deus. E nós estamos perdendo isso, nós estamos perdendo essa capacidade de manifestar a vida. Nós temos visto tantas pessoas hoje que estão desviadas, que estão afastadas da igreja, simplesmente porque foram magoadas, foram feridas dentro de igrejas, por pessoas, por líderes. Mas por quê? Porque elas não foram ensinadas a viver o reino, elas não foram ensinadas a conhecerem a pessoa do Senhor Jesus. Elas foram ensinadas à igreja. Elas foram ensinadas a frequentarem os programas, a participarem de conferências, mas não houve uma experiência de conversão genuína. E aí a gente se pergunta, poxa, por que nós somos tão intensos aqui no Brasil, em números, né, em quantidades, e nós não temos sido tão relevantes dentro da nossa nação? Por que a corrupção ela existe? Os escândalos existem também dentro das igrejas e nós temos perdido o referencial. Exatamente por quê? Por causa de uma ausência de propósito. Nós não vamos manifestar milagres, nós não vamos manifestar curas, não vai existir prodígios se nós não entendermos o propósito pelo qual nós fomos chamados como igreja. Deus tem um propósito para a nossa vida. Existe um propósito para a crise que você está passando, existe um propósito para as dificuldades que você está passando, existe propósito nas dores que você tem, nos traumas, nas falências, sabe? É difícil entender determinadas coisas sobre a ótica humana. A ótica humana ela vai nos levar para a racionalidade. Nós temos uma tendência de querer racionalizar, de uma tendência porque fora do entendimento profético, fora da revelação de Deus, nós queremos encontrar culpados em tudo. E quando nós não encontramos o culpado, nós assumimos uma posição de vítima, né? Nós somos uma igreja vitimista, onde eu começo a falar da minha fraqueza, onde eu começo a olhar, a lamber a ferida, né, de uma forma assim bem chula, e talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja passando por uma crise, talvez você esteja passando por um processo de separação, já esteja decidido a fazer isso, mas é hora de você voltar. Quem não sabe viver o processo não vai viver o propósito. Os processos são estruturas, os processos vão nos capacitar para viver os milagres de Deus na nossa vida. Talvez por conta dessa falta de entendimento, o que tem acontecido, sabe? Nós temos nos deixado levar pelas nossas emoções, temos assumido prejuízos que não são nossos e temos nos perdido nesse processo. É hora de nós voltarmos, é hora de nós assumirmos, encarnarmos, sabe, esse poder que é capaz de nos transformar. Como o pastor Aldson compartilhou, muito daquilo que ele tem vivido tem sido exatamente por ele ter sido despertado, por ele ter tido, sabe, olhado para essa perspectiva de reino, para essa perspectiva de eternidade. E quando ele olha para essa eternidade, quando nós olhamos para essa eternidade, nós não perdemos o foco, nós não nos distraímos, nós não pegamos atalhos. A igreja ela tem se perdido muito nesse processo. Por quê? Porque é mais fácil, nós queremos o caminho mais fácil. Nós queremos um evangelho, pastor, que não cause dor. Um evangelho onde eu me beneficio, um evangelho que vai me enriquecer. Um evangelho, né, como algumas pessoas falam, né, nós queremos um Deus Papai Noel. Um Papai Noel, um Deus onde eu faço uma carta, falo assim, pai, eu quero esse presente aqui. E não entendemos que nós fomos chamados para assumir uma responsabilidade. A igreja é uma igreja de responsáveis. Nós precisamos manifestar essa responsabilidade em tudo aquilo que fazemos. Sem assumir, se nós não assumirmos, né, não vivenciarmos essas responsabilidades, nós simplesmente vamos andar de um lado para o outro, vivendo de estratégia em estratégia, vivendo de programas, vivemos de coaching, vivemos de ferramentas que vão gerar pessoas, mas vamos ser incapazes de acessar pessoas, de dizer assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Essa é a igreja que o Senhor nos chamou para ser.
Uau! Glória a Jesus. Meus irmãos, muitas coisas têm sido ditas e agora sim nós estamos caminhando para o fechamento desse nosso primeiro encontro da nossa casa de intercessão. Espero que você separe esse tempo. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, estaremos tendo o nosso encontro de intercessão. E eu quero apenas compartilhar com você algumas coisas daquilo que vamos estar vivendo nesse tempo. Né? Hoje estamos trabalhando chaves de milagres. Né? E considerando tudo aquilo que o pastor Dan falou, eu quero que você considere, né, tudo, possa ver, rever tudo aquilo que foi falado. Eu quero chamar a atenção para um aspecto. Né? Muito do que produz milagre na nossa vida é a perspectiva que Jesus tem das nossas guerras. Ele falou que tudo tem um propósito, né? Até os nossos traumas, nossas dores, e no primeiro momento você ouvir isso, você pode achar isso meio desnecessário. Como que há propósito para uma mãe que perde um filho? Como que há propósito para uma pessoa de uma doença incurável? Aonde há o propósito de uma criança sendo violentada? Né? E realmente, dentro desse contexto, se você não souber olhar com os olhos do Senhor, você se perde. E o poder da graça, o poder do reino do Senhor, o poder da manifestação da glória de Jesus é exatamente nos fazer encontrar propósito, onde o diabo pensa que nos matou. E ele falando, me lembro de duas cenas de Jesus, um momento onde Lázaro, chega a notícia de Lázaro do doente, e alguém diz para ele, olha, teu amigo Lázaro está doente, é uma doença séria, e ele fala, é para a glória do Senhor, é para a minha glória. E em outro momento, Jesus está passando e os discípulos olham um cego de nascença e perguntam para Jesus, Jesus, quem foi que pecou? Ele, seus pais? Qual é o propósito? Qual é o porquê daquilo ali? Porque o propósito não é aquilo que aponta, leva você simplesmente para um futuro de glória, mas que dá sentido a um passado de lutas e dificuldades. E Jesus olha para aquele cego e diz, aquela cegueira ali é para a glória do Pai. E Jesus cura aquele cego de nascença. Então, considerando tudo isso que foi dito pelo pastor Dan, então bem testemunhado pelo pastor Aldson, eu quero te convidar agora a trazer as tuas impossibilidades. Está na hora de você encontrar propósito naquilo que paralisou você. Esse é o chamado para essa noite. Está na hora de você encontrar propósito naquilo que tem sido motivo de perdas de noites de sono, tem sido motivo de tristeza, tem sido motivo de agonia, de melancolia, de desespero, porque é isso que Deus quer produzir na tua vida, é um sentido para aquilo que você acha que veio para definitivamente tirar todo o sentido da tua existência. E eu quero convidar você a orar, por isso eu convido você agora se você tem alvo de oração, entra aí no chat, coloca o seu alvo, nós vamos estar acompanhando tudo aquilo que está sendo colocado nesse chat. Quero que você se permita lançar sobre ele tudo aquilo que tem produzido ansiedade. É isso que Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É tempo de você se lançar, chegou a hora de você entender o propósito do Senhor, é tempo de viver o milagre, é tempo de se mover no sobrenatural, e nós vamos estar orando exatamente agora. Eu estou falando aqui porque eu quero te dar um tempo para você digitar aí o seu alvo de oração, e nós exatamente agora, existe uma equipe colhendo esses dados, colhendo esses alvos de oração, e eu quero que você guarde esse alvo, guarde essa data, porque Deus vai responder juntamente, né, com toda a equipe aqui. Nós estaremos juntos fazendo uma oração a favor da sua causa. Esse é um tempo de nos levantarmos como uma igreja que intercede, uma igreja que ora, uma igreja que move os céus e traz o céu para a terra. Seja você parte dessa igreja. Amém? Vamos orar? Já encerrando esse tempo, queria convidar o pastor Aldson para fazer essa oração, né? Não é todo dia que a gente tem né, um pastor senegalês aqui, né? Esse brasileiro mais senegalês, ou senegalês mais brasileiro. Por favor, pastor. Glória a Deus por esse tempo precioso. Eu fiquei muito feliz com a palavra do pastor Dan sobre identidade e intimidade. A gente vai orar e eu tenho certeza que essa oração vai produzir fé no teu coração, mas ela também vai te desafiar. Aleluia. A te desafiar a mudar, a sair dessa zona de conforto, a sair dessa zona de medo, de frustração. O pastor Dan fez uma colocação ali que a gente vê ela em todas as cartas de Paulo, mas às vezes a gente não se dá conta. Paulo inicia a carta dele dizendo, Paulo, chamado para ser apóstolo.
Ele está dizendo, eu, Paulo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo. Ele tinha uma identidade e uma intimidade. A identidade dele era Paulo, era servo, era uma intimidade que ele tinha com Deus. E ele foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo era o propósito que ele tinha. Apóstolo era o que ele iria fazer. E eu quero deixar só uma reflexão para você antes da gente orar. Tudo na vida passa. Essa luta passa, essa dificuldade passa, esse medo passa. Mas tem algo que permanece. O grande conquistador Gengis Khan do século XIII, ele foi o único homem que conseguiu a derrubar parte da muralha da China e penetrar para conquistar. Para mim ele foi o maior conquistador. Entre Napoleão Bonaparte, entre Alexandre o Grande, ele foi o maior, porque ele sai de um regime de escravidão e conquista uma terça parte do mundo. Certa feita ele senta no trono dele e chama todos os sábios e filósofos e pergunta para ele, eu quero que vocês digam para mim algo que eu fale para mim não ser contestado por ninguém. Que quando eu abrir a boca e falar, todo mundo cale e ninguém conteste aquilo que eu falar. Vocês vão procurar essa palavra, vão procurar essa frase e vão trazer para mim, para quando eu falar eu não ser contestado por ninguém. E eles passaram semanas pensando, discutindo, depois eles voltaram para Gengis Khan e disseram, quando você estiver diante de todo o povo, seus soldados, diante de todos os seus súditos, você vai ficar de pé no seu trono e vai dizer, isto também passará. Quando você falar essa frase, ninguém pode te contestar, porque tudo passa. Essa dificuldade passa, essa luta passa, mas eu não quero dizer o que Gengis Khan disse, nem que os filósofos disseram que passaria. Eu quero dizer o que permanece. E o que permanece foi o que o pastor Dan falou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é a tua identidade. Você tem uma identidade em Cristo, você tem uma identidade no reino. Você foi chamado para um propósito. E é para isso que nós estamos aqui, é para fortalecer essa convicção, essa identidade na tua vida. E nós vamos orar agora com toda a equipe que está aqui, com você que nos assiste, debaixo aqui da cobertura do pastor Luiz. Nós iremos orar e eu tenho certeza que algo vai acontecer na tua casa. Tempo e dinheiro, a gente só investe onde dá resultado. E você que ficou nos assistindo, nos ouvindo esse tempo todo, sabe que existe algo que Deus vai fazer na tua vida, algo que Deus vai manifestar Aleluia. no teu coração. E nós vamos chamar a existência desse momento em oração. Amém? Ore conosco. Eterno Deus e soberano Pai, nós bendizemos o Teu nome, meu Deus, porque nós cremos em Ti. O Senhor é Deus e nós somos filhos Teus. O Senhor é de cima e nós somos de baixo. O Senhor está no céu e nós estamos na terra. O Senhor fala e nós obedecemos. O Senhor dá a direção e nós trilhamos o caminho. Nesse momento, Deus maravilhoso, nós sabemos que em cada dimensão, de tudo aquilo que foi falado aqui, de tudo aquilo que foi manifestado, ministrado, em cada dimensão de tudo isso, somente o Teu nome é glorificado. Sim, e é debaixo da autoridade do nome de Jesus, meu Deus, que nós te pedimos. Nós entramos na Tua presença com ousadia, que o sangue de Cristo nos dá, como está escrito em Hebreus 10:19. E a ousadia, meu Deus, que nós pedimos na autoridade do nome de Jesus é que o Senhor manifeste um milagre. Deus, o Senhor já me fez presenciar muitos milagres ali na África. Pés quebrados, corações, meu Deus, que já não tinha mais como funcionar. E o Senhor colocou o coração de menino num jovem, meu Deus, que não tinha mais vida, que já tinha sido desenganado pelos médicos. O Senhor já fez grandes coisas ali, meu Deus. Sim, e o Senhor habita lá e habita aqui. O Senhor manifesta lá e manifesta aqui. Sim, e o Senhor manifesta aqui e manifesta nas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando através das redes sociais. E nós te pedimos, meu Deus, nesse momento, alinha o céu ao propósito, meu Deus. Sim. Faz um milagre. Sim. Muda, meu Deus, a sorte dessa pessoa. Meu Deus, o diagnóstico é de HIV, mas o teu é de esperança. Sim. O diagnóstico é de câncer, meu Deus. O câncer são células mortas, chamando as células vivas para morrer também. E nesse momento nós cancelamos, como igreja de Cristo Jesus, que manifesta o teu reino. Nós fazemos o que Pedro fez, nós chamamos a responsabilidade como igreja sobre a autoridade do nome de Jesus, porque nós nos escondemos através da cruz de Cristo. Nós nos escondemos nos méritos de Cristo, meu Deus. Por isso, nesse momento, meu Pai, quebra essa sentença de morte, meu Deus. Nesse momento, Pai, fecha a sepultura. Meu Deus, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de poder. Nós sabemos que o maior milagre que o Senhor faz no coração do homem
mas o Senhor também executa milagre no corpo físico. O Senhor executa milagre, meu Deus, nas áreas emocionais. O Senhor executa milagre na vida financeira. O Senhor não é um Deus, meu Pai, que ama ver os teus filhos na miséria, na dor, na luta, não. Como bem falou o pastor Dan, são processos que nos evidenciam o propósito, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, libera o teu manto, meu Deus, o manto da autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, visita essa casa, visita essa família. Meu Deus, quantas famílias estão chorando a perda de entes queridos, a dor, mas nesse momento consola e manifesta o propósito, dá entendimento, meu Deus, dá um motivo maior para a sobrevivência, para que ele não fique, meu Deus, alienado a essa dor, para que ele não fique olhando para trás, meu Deus, e se comiserando, que ele possa olhar para ti, sentir a cura, sentir o toque do Espírito Santo, meu Deus, nesse momento, e que ele possa se levantar, como disse Pedro, meu Pai, e andar adiante, meu Deus, testificando do teu milagre. Pai, em nome de Jesus, que testemunhos de vidas, que testemunhos de libertação, que testemunhos, meu Deus, de curas, porque o Senhor tem poder para curar, e nós manifestamos na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, meu Deus. Gera identidade, gera propósito, gera intimidade, meu Deus, porque essa é a finalidade de nós estarmos aqui, meu Deus. É manifestar tudo isso na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, faz o impossível se tornar possível, porque o Senhor tem poder para isso e nós cremos. Oramos assim a ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu falei, fico essa oração e que desde já haja resposta. Amém. E eu espero o teu testemunho, entre nos nossos canais, testemunhe, fala, Deus fez, Deus falou, aleluia, algo mudou naquele Glória dia. A Deus. Sim, Deus. Temos um encontro marcado toda quinta-feira, a partir das 20 horas. Semana que vem vamos continuar tratando sobre o tempo de encararmos as impossibilidades. Temos muitas impossibilidades, muitos níveis de impossibilidades a serem vencidas nesse mês. Conto com a sua presença, com o seu envolvimento e se preparem. Deus fará milagres. Ficamos por aqui. Até a próxima. Deus os abençoe. Shalom.